noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao nosso estudo, né? Estamos um pouquinho atrasados aí, estava terminando aí umas atividades de casa aí necessárias. E aí a gente atrasou um pouquinho, queria pedir desculpa, né? Mas nós vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho da noite, né? Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, né? No capítulo 15, né? Pegando aqui a Bíblia aí, quem quiser acompanhar, nós estamos no Evangelho do Apóstolo João, né? É um dos evangelhos que eu mais gosto, né? Porque o Evangelho de João ele é bem transcendental, né? Bem iluminado. E hoje nós vamos falar do capítulo 15, que fala do tema Muitas Moradas na Casa do Pai. Né? É um tema que é bem interessante, né? Deixa eu achar aqui. Cadê? Acho que eu confundi, não tem João 14. É João 14, né? 15 não, gente. Desculpa, confundi aqui um número aqui. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Quando Jesus conversando com os discípulos, né? Só para a gente contextualizar, né? Que a gente está estudando hoje o Evangelho, né? As quintas-feiras é sempre o dia que a gente tira para poder falar um pouquinho de Evangelho, né? À luz da doutrina espírita aí, né? Acrescido aí dos comentários aí dos companheiros espirituais aí, né? O nosso objetivo é trazer, né, um estudo de doutrina espírita, de Evangelho, né? E no capítulo 14, né, do Evangelho de João, Jesus está se despedindo dos discípulos, né? Só para a gente lembrar, é uma conversa que Jesus tem com os discípulos quando ele anuncia para eles, né? Na verdade, ele fala mais uma vez com os discípulos sobre o próximo desencarne dele, né? Ele está falando para os companheiros que ele vai desencarnar, né? Que ele vai morrer, e ele percebe, né? Ele percebe que os discípulos ficam muito tristes, né? Eles ficam ali meio que perdidos com aquela situação toda, com toda aquela, né, com aquela ideia da morte do mestre. E Jesus, né, num momento ali consolador da parte dele, ele fala para os discípulos, né, esse texto aí sobre as moradas infinitas na casa do Pai, que tem por objetivo não só consolar, mas também, né, trazer um novo conhecimento, né, que a gente sabe que espiritualmente falando, o conhecimento é a melhor forma de consolo, né? Uma das propostas que a doutrina espírita abraça é a proposta do conhecimento, né, do consolar e do instruir. Então você consola, você atende à necessidade emocional, afetiva do ser, né, dentro daquilo que ele precisa, seja um alimento, seja um abraço, seja uma conversa, e dentro disso você leva o conteúdo de instrução, né, o objetivo sempre da doutrina espírita, consolar e instruir. E nessa passagem aqui, né, do Evangelho, Jesus vai estar fazendo exatamente isso com os amigos dele, né? Eu acho que quando a gente fala os apóstolos, assim, os discípulos, né, não dá pra gente a dimensão espiritual da relação que Jesus tinha com esses companheiros, com essas pessoas que conviveram ali com ele de maneira tão próxima, né? Jesus, em determinado momento aqui mesmo no Evangelho de João, né, ele ressalta, né, que são os amigos dele, né? E eu gosto muito dessa visão, né, do Cristo próximo, do Cristo ali que trabalha a amizade, trabalha ali o contato, né? E ele está aqui preparando, né, o coração, né, desses amigos, desses companheiros que o acompanharam durante tanto tempo para uma separação que era inevitável, né? Haja vista que o Cristo também tinha, né, que ir, né? Ele mesmo fala que era da justiça, né? Porque viver à luz do Cristo é muito fácil, né? Viver à sombra de Jesus. Então, para que a gente continuasse o nosso processo de aprendizado, de crescimento espiritual, Jesus precisava se retirar para dar a chance para a humanidade, né, para todos nós, de seguir os seus passos, né, porque a missão do mestre sempre é essa: ele ensina, ele instrui, ele traz o conhecimento, ele traz a informação, ele traz o consolo da sua presença, do seu contato, do seu dia a dia, e depois ele se retira para permitir que o discípulo também galgue, né, que o discípulo também suba as etapas da sua própria evolução, né? O mestre é sempre aquela figura de suporte, né? Ele ensinou, ele mostrou, e depois ele se retira para que o mestre ali, né, deixe de ser, vamos dizer assim, o responsável por tudo. É esse momento aqui que os discípulos, que os apóstolos estavam vivendo, né, um momento de medo, né, principalmente medo, né? Então Jesus fala assim para eles, está lá no Evangelho capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Turbe, né, quer dizer a mesma coisa de perturbar, né, ou de turvar, né, ou seja, de ficar
surtado, de ficar escuro, de ficar enevoado, né? Ou seja, não se preocupe, não se perca o seu coração, né? Crede em Deus, olha só que interessante, né? Primeiro Jesus reforça a ideia de Deus, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus fala assim, ó, primeira coisa que a gente tem que manter dentro do momento de prova, né, como era o momento que eles iam passar, um momento de dor, de separação, é a fé. Primeiro a fé em Deus, que é fundamental, a fé no Criador, na força suprema, na inteligência suprema, e depois a fé no Cristo, que era o orientador, que era o mestre. E Jesus, quando ele fala isso, ele está dizendo para os discípulos o seguinte, bem-vindo a todos que estão chegando, tá, amigos? Ele diz o seguinte, olha, confia em mim, que eu sou mestre, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo, eu estou falando para vocês porque eu sei do que eu estou falando. Então, essa confiança no ensinamento de Jesus, ela é fundamental para a gente poder vivenciar o Evangelho e vivenciar o conteúdo consolador e instrutivo do Evangelho. Porque para a gente aprender com o Mestre, nós temos que confiar nele. Então Jesus fala assim, primeiro vocês confiam em Deus, agora vocês confiam em mim. E aí ele vai e fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. E ele ainda remata, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Olha que interessante. Então Jesus está falando, preparando os discípulos. Olha, existem outras realidades. As moradas aqui a que Jesus está se referindo são as esferas espirituais, os mundos diversos espalhados pelo universo. Claro que ele não ia usar essa nomenclatura, esse vocabulário que eu estou usando aqui, dado ao contexto da época que ele vivia. Para os discípulos, para aquelas pessoas simples e para todos aqueles que vieram depois, outro mundo, outra vida, outra realidade, é uma outra experiência, outra morada. Então Jesus usa um vocabulário bem coloquial para um homem da Galileia, lá, como eram lá a maioria dos discípulos. Vamos lembrar que todos os discípulos, tirando Judas Iscariotes, eram galileus, da Galileia, como Jesus também era. E Jesus fala para eles, olha, não se preocupem, existem outras moradas, existem outras vidas, existem outras existências além da nossa, das mais variadas formas. Hoje nós sabemos disso. Existem os inúmeros planos espirituais, o mundo espiritual se divide em esferas quase que infinitas, e cada mundo tem o seu próprio plano espiritual com as suas esferas, e os outros mundos espalhados pelo universo, que também são outros, sem contar que a ciência fala pra gente hoje do multiverso, dos universos infinitos. Então a gente vai ver que morada na casa do Pai é que não falta. Claro que Jesus não vai entrar nesse nível de conceito que nós temos hoje, que aliás ainda é um conceito bem simplóriozinho, dentro do nosso pequeno desenvolvimento espiritual enquanto humanidade, mas Jesus já vai preparar, fala assim, tem mais coisa depois disso, tem coisas além que vocês ainda não sabem, mas tem. E ele fala aqui, vou preparar o lugar para vós. Depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente, tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde ir, onde eu vou. E vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. O que Jesus está falando aqui? Que ele ia, ou seja, ele estava dizendo, eu vou desencarnar, eu sei disso. Mas eu estou indo para um lugar para onde vocês vão também. E eu vou preparar para vocês, porque o desejo dos discípulos ali, o grande amor que uniu os discípulos, até o Judas, gente, a gente fala muito do Judas Iscariotes, mas o Judas Iscariotes, a traição dele foi mais um ato de incompreensão daquilo que Jesus ensinava, do que um ato de maldade. O Judas não fez aquilo por maldade, ele fez aquilo por um desespero, por causa de um sonho lá enlouquecido que ele tinha de poder material e que Jesus não estava fazendo o que ele esperava que Jesus fizesse, mas isso é outra história. Mas o que acontece? Jesus sabia que o maior desejo dos companheiros que estavam ali com ele era continuar junto com ele. E a mensagem que Jesus fala aqui para eles nesse momento é exatamente isso. Olha, vocês vão ficar comigo, não é agora, acreditem, tenham fé, eu estou indo na frente, mas eu vou voltar e vou buscar vocês. Quando Jesus está falando isso, parece que Jesus está muito longe. Na verdade, Jesus estava indo para o plano espiritual, mas aos olhos dos discípulos, a morte era algo, como aos olhos de muitos de nós hoje, a morte era algo totalmente definitivo. Então Jesus fala assim, não, eu estou indo para um lugar aonde nós vamos preparar para vocês. Vocês vão estar comigo lá um dia.
Né? Não falou quando, mas que eles iam estar, eles iam. E ele falou assim, eu vou buscar vocês. Né? Esse é o compromisso de Jesus com os discípulos, com todos nós, aliás. Né? Porque nós somos as ovelhas do redil do Cristo, vamos dizer assim. Né? O companheiro está falando pela fé vacilante dos Judas. Talvez a fé do Judas não fosse tão vacilante, amigo. Eu acredito que, na verdade, o entendimento do Judas sobre o que era Jesus, que estava enganado. Né? Porque a expectativa do Judas era um Messias político, militar, um Messias que revivesse, né, o reino do rei Davi, que aliás é o próprio Judas, né? O Judas é a reencarnação do rei Davi, e ele queria um Messias, né, dentro dos conteúdos. Oi, Patrícia, bem-vinda. Né? E o Judas queria um reino material, ele queria que Jesus colocasse a coroa na cabeça e virasse o rei do mundo. Era isso a expectativa do Judas. Um reino espiritual distante, meio estranho, que Jesus propunha, não era aquilo que o Judas queria, não era aquilo que o Judas sonhou a vida inteira. Né? O Judas queria um reino na matéria mesmo, um rei ali, coroa, exército romano sendo destruído, e Jesus não era aquilo. Né? Então toda a decepção de Judas com Jesus estava nesse campo, né? Porque o Judas esperava algo material, materialista mesmo, né? Ele não tinha dúvida que Jesus era o Messias, tanto é que a traição dele era para forçar Jesus a usar o poder, né, esse superior que ele tinha para poder se livrar daquela prisão. Né? Ele acreditava que entregando Jesus, quando Jesus se visse ali preso, ali, ameaçado de morte, que Jesus ia reagir àquilo, né? Que Jesus não ia se deixar matar, e que ele, naquela reação ele ia destruir os romanos. Era isso que o Judas queria que Jesus fizesse. Ele queria forçar Jesus até a reação que ele, Judas, teria. Né? Forçar Jesus a usar o poder divino dele, vamos dizer assim. Né? E a gente sabe que Jesus não estava ali para isso. Né? Para fomentar a violência. A violência nunca é uma arma de construção de nada. Né? Não é uma arma de construção. A violência é uma circunstância, né? Assim como o mal. Ela acontece, apesar de, né? Pode ser até tirado algum fruto positivo depois, em aprendizado, mas em si ela não é uma ferramenta de construção do bem. Né? Mas vamos continuar, olha só. Aí ele fala assim, ó, virei novamente, tomar-vos-ei comigo, para onde que eu estiver, estejais vós também. Muita gente entende que com essa fala de Jesus aqui, que Jesus está prometendo a segunda vinda dele, a volta, mas aqui ele está falando individualmente. Né? O encontro que Jesus está prometendo aqui com os discípulos é um encontro pessoal, ou seja, Jesus ia buscar cada um deles. E a gente sabe, pelas tradições aí do mundo espiritual, que realmente isso aconteceu. Né? Cada discípulo que desencarnava, né? Não só os apóstolos, os 12 aqui, né? Cada um dos companheiros de Jesus, cada um daqueles que se comprometeram com o Evangelho no primeiro momento, foram recebidos por Jesus. Jesus foi buscar esses companheiros, né? E foi levá-los para o reino do Pai deles, para uma realidade espiritual diferente daquela que eles estavam ali acostumados, que eles estavam ali presos, né, naquela circunstância ali. Então ele está falando ali de uma realidade íntima. Tá? Para quem está chegando, meus amigos, né, bem-vindos aí. Nós estamos falando do capítulo 14 do Evangelho de João. Eu escrevi 15 aí, mas está errado, tá, gente? Foi um erro aí de ter errado aí o capítulo 14 do Evangelho de João, tá bom? Nós estamos falando das muitas moradas na casa do Pai, tá? Então continua a conversa dele com os discípulos. Olha só, né? Disse, e vós, né, conhecereis o caminho para onde eu vou. Né? Então Jesus fala assim, ó, você já conhece o caminho por onde eu vou. Né? E essa questão do caminho ela é fundamental no entendimento do Evangelho, porque os primeiros seguidores do Evangelho, dado essa constância de Jesus falar sobre o caminho, né, eles eram conhecidos como quem? Como discípulos do caminho. Né? Os seguidores de Jesus, a palavra cristão foi uma coisa que o Lucas inventou alguns anos depois, né? O evangelista. Ele inventa, ele cria, né, esse marketing, né, cristão, né, que é uma palavra grega, né? Porque, na verdade, eles se conheciam como seguidores do caminho. Qual caminho? O caminho que Jesus ensinava. Então, eles eram os caminhantes. Né? Eles eram os companheiros de Jesus, os amigos, né, que seguiam o caminho de Jesus, o modo de Jesus. Então Jesus já falou, vocês já conhecem o caminho. O caminho é o quê? É buscar a vida espiritual. Oi, Diogo, tudo bem? Deixa eu ler aqui a pergunta de Diogo. O que existe além do plano astral? Né? Olha,
né, a espiritualidade. Hoje nós vamos juntar a informação espiritual aí com a da matéria. Nós sabemos que espiritualmente, né, o mundo espiritual, né, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que o mundo espiritual é o mundo original, né? Ou seja, o mundo espiritual ele existe, sempre existiu e sempre vai existir, né? Quando a gente pensa em mundo, né, a gente pensa em planeta, essas coisas assim. Na verdade, é a realidade espiritual, né? Quando a gente, na verdade, não. Quando você fala em planos espirituais, você está falando do plano astral. É a mesma coisa, são vocabulários diferentes. Plano astral normalmente não é utilizado muito dentro do vocabulário da doutrina espírita, né? Então a gente fala plano espiritual porque é mais simples de entendimento. Mas basicamente é o quê? O que é o plano astral? É a realidade espiritual extrafísica, né? Ou seja, é o que está além das nossas percepções materiais. Então isso é o mundo espiritual. Tá? Então o mundo espiritual é uma realidade que está, né, próxima da nossa, né, em alguns casos, mas que é extrafísica, ou seja, não está aqui nos limites da matéria densa do planeta Terra, vamos dizer assim, né? Então imagine que nós temos aqui o planeta Terra, né, e em torno do planeta Terra existem os planos espirituais, né, cada um mais denso que o outro até chegar nos planos mais sublimes, né, mais sutis. Isso do ponto de vista do planeta Terra, tá? Então cada planeta, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, X, Y, Z, tem o seu mundo espiritual ali, tem um reflexo espiritual. Então o mundo espiritual da Terra é um, o mundo espiritual de Júpiter é outro, tá? Mas claro que segue uma mesma analogia, né? Os planos superiores, os planos inferiores, né? A mesma coisa, tá? E o que acontece? Além do plano espiritual, né, dos planos astrais, né, que a gente está usando esse termo aí, né, que tem lá as regiões umbralinas, tem as regiões abismais, né, que são as regiões inferiores, tem as regiões mais iluminadas, tem onde ficam, por exemplo, os planos onde Jesus vive, onde os apóstolos, onde os espíritos, né, do bem, do amor vivem, né? Existem também o quê? Os outros planetas, né, que são estruturas físicas que estão girando entre as estrelas, as galáxias, né, no universo, são outros mundos, né? Existem os outros universos, né, que a ciência fala do multiverso, né, que são muitos universos, né? Mas isso tudo são o quê? São subdivisões da realidade, né? Deus criou isso tudo aí, né? Mas isso é só conceitual que a gente está falando aqui. É porque às vezes as pessoas falando de um plano mental, depois do plano astral, por isso eu achei legal de perguntar. Isso de plano astral, plano mental, é apenas uma forma de dizer as esferas espirituais. Imagina, né, para a gente entender mais fácil. Imagina uma cebola, né? Então a cebola tem um monte de camadas, né? Cada camada é uma esfera espiritual. Aí tem gente que dá um nome para uma camada de plano astral, tem outra que dá um nome para outra camada de umbral, tem outra numa religião diferente que dá o nome de plano mental. Tá? São locais, né, que as religiões diferentes dão nomes diferentes, né? Por exemplo, umbral. O que é um umbral para a gente? O umbral é o astral inferior, vamos dizer assim, né? Onde ficam os espíritos que sofrem, aquela coisa toda, né? Os gregos chamavam, o que nós chamamos de umbral hoje, eles chamavam de Hades, né? O reino do Hades, do Deus, né? Os egípcios chamavam de Amente, né? Os hebreus chamavam de Sheol, tá? É a mesma coisa, só que então são nomes diferentes, né, para as mesmas estruturas. Então, por exemplo, os planos superiores, né, os católicos vão chamar de paraíso, nós vamos chamar de esferas iluminadas, os nórdicos vão chamar de Valhalla, vamos ver outra aqui, os gregos vão chamar de Campos Elíseos, lá onde que viviam os deuses, lá depois, né? Então, nomes diferentes para definir situações que são semelhantes. Então é só questão de vocabulário mesmo, tá? Dentro desse plano espiritual tem nuances, são as camadas que nós estamos falando, desde os planos inferiores até os planos sublimes, são diferentes, né? Eles estão ali, é como se tivesse um dentro do outro. Um não percebe o outro, de certa forma. Os superiores percebem os inferiores. Os planos abismais ficam ao redor da Terra ou no interior. Segundo a espiritualidade, fica bem no interior mesmo. Tá? Os planos abismais até têm esse nome porque eles estão nas regiões inferiores. Né? O abismo é diferente do umbral, tá, gente? Um abismo é uma região espiritual diferente do umbral. Tá? O abismo a gente conhece quase nada. Os gregos chamavam o abismo de Tártaro. Tá? É onde ficava a prisão dos titãs, lá onde ficavam os deuses antigos que tinham raiva de todo mundo. Né? Eles ficavam presos lá no Tártaro.
né? Os egípcios também tinham lá o submundo dele lá, que eu esqueci o nome, né? A gente chama hoje de abismo. Os hebreus também chamavam de abismo e tal, mas nós chamamos de abismo, né? Que é o local onde tem os espíritos mais complicados aí do planeta Terra, tá bom? Mas a gente não sabe muito bem o que tem lá, não. Os espíritos mesmo falam que eles nem falam muito no assunto, porque os espíritos lá são muito desequilibrados e a gente tem que preocupar com a nossa evolução aqui, né? Mas eles estão trabalhando aqueles espíritos para eles, né? A gente sabe mais do umbral, da que é mais próximo, aquela coisa toda. Por isso que chama umbral, aliás, né? Porque ele está próximo aqui do plano físico, né? Mas é questão de nomenclatura mesmo. Se a gente estivesse na Grécia Antiga, a gente estaria falando de Hades, de Tártago, de Campos Elíseos, né? Se estivesse lá na Igreja Católica, a gente está falando de purgatório, inferno, limbo, né? Céu. Se a gente está na doutrina espírita, a gente fala abismo, umbral, planos de luz, nosso lar, colônia. São nomes requentados, vamos dizer assim, né? São termos, talvez os termos de hoje sejam mais explicativos, né, que os termos daquela época, mas é muito próximo isso, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Vocês vão ver que as histórias são até bem semelhantes. Se você pegar as mitologias e ler, né? O que vai acontecer com o abismo agora que a Terra vai para a regeneração? Vai ser esvaziado, né? Aos poucos, já está acontecendo. É umbral grosso, médio, isso aí. O nosso lar está no umbral médio, né? Está no umbral. Né? Por quê? Porque ele está próximo da Terra. Né? O que é um umbral grosso, igual o companheiro está falando aqui? Um umbral grosso seria aquele umbral que a gente vê no filme, lá do nosso lar, lá, aquela região onde o pessoal sofre, aquela coisa toda. Né? O plano abismal, podemos dizer que é mais enfecinho. Existem 3 graduações. Existe o umbral, as trevas e o abismo. Né? O André Luiz, lá no livro Nosso Lar, os Espíritos falam isso para ele. Né? Ele fala assim, mas eu nunca vi falar disso não. Ele fala assim, porque você estava no umbral. Né? As trevas é uma região inferior ao umbral ainda, é pior que o umbral, e depois das trevas tem um abismo, né? E tem algumas obras que mencionam um tal de subabismo ainda, que é abaixo do abismo. Sei não, né? Mas tem essas referências. E pode existir mesmo, que são planos, né? Como os planos superiores, a gente nem sabe quantos que tem, né? São, né? Dependendo da evolução do espírito, tá bom? Mas vamos voltar aqui em Jesus aqui, né? Sim, né, tem as colônias específicas, né, o que a Renata está lembrando aqui pra gente aqui. Né, tem as colônias espirituais dedicadas a determinados tipos de situação. Por exemplo, tem colônias só para escritores, tem colônias só para pessoas que têm compromisso com a mediunidade, eles vão lá estudar lá. Tem colônias espirituais, cidades inteiras dedicadas, por exemplo, à ciência, às artes, né, à medicina, à engenharia, né, as grandes descobertas. Então tem colônias específicas no plano espiritual também. Tem colônias, por exemplo, para as pessoas religiosas, né? Com certeza que a gente possa ir para uma região dessa um dia para ajudar, né? Como diz o amigo espiritual, né, nas regiões abismais só vai espírito que tem ou muita queda, né, ou espírito que é muito iluminado para ir ajudar, né? Espírito na nossa condição não entra nessas regiões, graças a Deus, né? Porque nós não damos conta, principalmente psicologicamente, mentalmente, nós não temos capacidade de entender uma região dessa, né? E também porque nós não temos comprometimento naquele nível ali. Então nós não vamos lá. Quem vai naquelas regiões é espírito, né? Ou é espírito muito desequilibrado ou é espírito muito iluminado. Como nós não estamos nessa condição nenhum dos dois, graças a Deus, né? Nós somos só um pouquinho desequilibrados, mas também temos uns momentozinhos de luz. Então nós ficamos aqui, o umbral tá bom, né? Umbral grosso ali, umbral médio, nosso lar ali, beleza. Não precisa mais disso não, né? Nós estamos na caminhada, né? Mas existem, né? Essas são as muitas moradas, né? Essas são as várias moradas, né, que Jesus está se referindo. Mas a morada que Jesus está prometendo para ele, né, para os apóstolos, é algo mais próximo do plano físico. Vamos lembrar que Jesus fala isso quando ele está crucificado, né, quando ele está lá com o rapazinho que está crucificado junto com ele, né, que a tradição cristã cogitou de chamar de Dimas, né, porque Dimas, né, eles deram o nome Dimas e Gistas, que é 2 termos hebraicos lá para dizer bom e mal, né? É o mau ladrão e o bom ladrão, né? Bom, como se tivesse um bom ladrão, né? Como se tivesse um mau ladrão também, né? Coitado. Né? Que eram companheiros lá do Barrabás. Nós vamos notar que Jesus falando com esse companheiro, ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Mas o que é paraíso do ponto de vista de Jesus, o que é paraíso do ponto de vista do rapaz, né? A gente não vai entender que Jesus levou o pobre, coitado do menino lá para a esfera iluminada, onde ele vivia, onde o menino não ia nem entender o que estava acontecendo com ele. Com certeza, Jesus levou ele, né, o espírito do rapazinho lá que morreu junto com ele, para uma colônia espiritual próxima ali, né, dentro da vibração ali mais próxima de Jerusalém ali, né? Mas já é bom demais, né? Eu até brinco com o pessoal, imagina, você chegar na colônia com Jesus. Fala, não, eu trouxe esse rapaz aqui, ele vai ficar aqui, tá? Beleza? E todo mundo, cara, que Jesus trouxe ele, hein? Né? Nós estamos brincando, né?
Uhum. Mesmo na colônia do nosso lar existem os ministérios, com espíritos com habilidades específicas. Sim, o nosso lar ele tem uma organização espiritual que é muito interessante, né? É... Que o que acontece? Vocês vão ver que o nosso lar ele é organizado como Israel, né? Primeiro que o nosso lar, a planta baixa dele é a estrela de Davi, né? E o nosso lar tem 72 ministros, que é o número exato do Sinédrio. O Sinédrio é formado por 72 anciões, que eram 70, né? Mas o sumo sacerdote, né, que era o líder religioso, tipo o Papa, né, do judaísmo, e um que era chamado de o Venerável. O Venerável na época de Jesus é o Gamaliel, tá? Que não estava presente na condenação de Jesus. O Gamaliel estava em viagem nessa época, ele estava numa cidade grega chamada Alexandria, né? Na verdade, grega não, egípcia, que é uma cidade, tinha uma colônia judaica muito grande, e aí no na época da crucificação, Gamaliel estava em Alexandria fazendo um estudo lá, um curso lá, pro pessoal lá, um intercâmbio, um negócio assim. Não usava esse termo, né, gente? Mas ele estava lá em Alexandria, então o Gamaliel não esteve presente na cerimônia que condenou Jesus, que foi uma cerimônia dentro do conceito legal da época incorreta. Tá? Não foi uma cerimônia oficial do Sinédrio, porque não podia. Tá? Depois a gente fazer um estudo sobre a morte de Jesus, a gente explicaria isso melhor. Mas muitos companheiros de Jesus não foram convidados, que eram membros do Sinédrio. Né? Mas o nosso lá, ele copia a organização do Sinédrio. Então são 72 ministros divididos em 6, né? 12 grupos de 6, né? Que é a representação da estrela de Davi, que é a planta baixa do nosso lar. Né? Quem estuda vai perceber que tem um monte de semelhança, muito interessante. Né? Vamos lá. É verdade que a lua é um presídio espiritual para espíritos endurecidos? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque a tendência dos espíritos inferiores é baixar a vibração. Então, quando o espírito baixa a vibração, a tendência é ele ir para o centro de gravidade do planeta. E o centro de gravidade da Terra é no centro da Terra. Então, o espírito inferior desce. A materialidade baixa a vibração baixa, mais densidade, a tendência é de ir para o centro. Por isso que as regiões inferiores são mais no centro. Tá? Então, assim, isso aí tem uma literatura meio duvidosa que fala isso, tá? Não tem nenhuma literatura espírita de confiança, tipo Chico Xavier, o Divaldo, né? Ou Raul Teixeira, ou um médium assim, mais confiável que coloca esse conceito, tá? Isso eu estou falando minha opinião, né? E o que está na literatura também. Tá? Porque a Lua está fora apesar da Lua estar dentro da vibração astral da Terra, né? A Lua está dentro da aula de Jesus, como o pessoal fala, né? A Lua seria um laboratório da espiritualidade superior, assim como o Sol, né? O Sol já é outra coisa. O Sol é onde vivem os espíritos mais iluminados que a gente pode imaginar, é lá no Sol, né? Mas é outra história. Mas assim, essa informação ela é meio ilógica, pelo que eu estou falando. Então, como a tendência dos espíritos serem atraídos para o centro, né, os inferiores, né, como é que eles vão lá para fora, lá onde quase que entre as estrelas? Né? Então é meio disparatado isso. Tá? Como também falar que os espíritos são levados para Plutão, para Júpiter. Isso é meio... Por quê? Porque o plano espiritual da Terra concerne a Terra. Júpiter já tem o plano espiritual deles, como Netuno tem o dele, Plutão tem o dele. Não adianta eu levar o espírito daqui para lá, porque nós vamos estar transferindo o nosso problema para os outros. Né? Como também não vai vir um espírito de lá para cá, só se tiver um exílio, uma coisa diferente aí. Né? Mas isso aí são coisas específicas. Tá? Então tem gente que fala que o Hitler está preso em Plutão. Por que Plutão? Porque é o mais longe? Né? Mas o que o Hitler fez para o povo de Plutão merecer? Né? O povo que eu falo é espiritualidade, né? Sabe que lá não tem vida do jeito que a gente entende. Né? Senão eu vou passar aqui por maluco, né? Mas quando a gente está falando assim, os mundos têm habitantes, né, dentro de determinados padrões vibratórios, né? Tem que lembrar isso, tá? Então assim, não adianta eu ir lá em Júpiter querer ver espírito encarnado lá que eu não vou ver, né? Os seres que vivem lá estão em outra vibração, né? Estão em outro grau de percepção, tá bom? Mas vamos lá. Aí vem o Tomé, né? Tomé fica para Jesus: Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como podemos nós saber o caminho? Né? O Tomé é o cara, né? O Tomé, eu gosto do Tomé. O pessoal acha que o Tomé é um cara que não acreditava. Na verdade, dos discípulos de Jesus, né? Isso o Lucas fala, o Tomé era um cara que queria entender tudo. O Tomé era curioso. Né? E o curioso sempre foi mal visto, né? Principalmente dentro do contexto que foi trabalhado depois no Evangelho, de que a gente tem que acreditar sem questionar. O Tomé, entre os discípulos de Jesus, é o discípulo que mais atrapalhava esse conceito que queriam introjetar na cabeça da humanidade de que a fé tem que ser cega. Acredita porque eu estou falando, pronto, acabou. Palavra do Senhor, silêncio. Né? Aí você pega um companheiro igual o Tomé, que era um questionador no sentido positivo, ou seja, o Tomé ele queria entender tudo.
O Tomé ele perguntava para Jesus o tempo todo. Ele falava assim, mas de que é feito o sol? Por que isso é assim? Como é que você curou o cara? Me ensina, me fala, me mostra. Entendeu? E isso foi transformado, né? O que aconteceu? O pessoal, quando Jesus volta, né, o Tomé é aquele que quer entender como é que é a ressurreição. Mas como é que é isso? Peraí, você está vivo? Você tá... O que é isso que está acontecendo? E isso, para a igreja nascente, isso, quando eu falo igreja nascente, 200 anos depois de Jesus, né? Não é o cristianismo primitivo. Né? E para depois os movimentos religiosos, isso é incômodo. Porque você tem um discípulo de Jesus que não aceita as verdades estabelecidas, né? Ou que quer saber mais do que deveria, né? Isso fomentava nas pessoas uma ideia de que elas podiam perguntar. Olha, o Tomé perguntou, eu quero perguntar também. Né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram com o Tomé a pior coisa possível. Eles transformaram o Tomé numa piada. Né? Eles transformaram um companheiro que era extremamente curioso. Né? O Tomé era o discípulo de Jesus que representava o espírito científico. Né? Todos os apóstolos do Cristo, quando eu falo isso aqui para a gente poder entender o contexto, por que o Tomé que está perguntando isso aqui, né? Por que o Tomé que está fazendo isso, nós vamos perceber o seguinte. O Tomé, assim como todos os discípulos, representava o estrado da humanidade. Então nós temos lá o comerciante, que é o Mateus, nós temos lá o materialista, que é o Judas, nós temos lá o apaixonado, que é o Pedro, o espírito de luz, que é o João Evangelista, o conciliador, que é o André, né? Nós temos lá o estrado de tudo aquilo que tem na humanidade. Cada discípulo representava isso. Eu estou com a foto do João aqui, né? Maneiro ficar segurando as coisas. E aí o que acontecia? O Tomé representava a ciência. O Tomé seria o mais próximo do que um cientista seria como apóstolo de Jesus. O Tomé era o cara que estudava, que aprendeu o grego, que aprendeu o latim. Né? O Tomé era o cara que era fascinado pelo conhecimento do Egito, de como é que foram feitas as pirâmides. Entendeu? O Tomé era o cara que viu em Jesus. Né? Era o André Luiz da época, era o Tomé. Vamos dizer assim, para a gente fazer justiça. O Tomé era um cara que queria entender tudo. E aí o pessoal fala, não, o Tomé é o cara que duvidava. Né? Duvidar é diferente de querer entender. Olha como é que é sutil a mudança, mas isso gera na gente um conceito. Por quê? Quando Tomé foi tratado como aquele que não cria, né? Jesus fala para o Tomé, você acreditou porque você viu. Olha só que interessante. Não é o espírito científico? Né? Mas aí ele fala assim, aí ele fala para o Tomé, mas bem-aventurado que é aquele que não vê e crê. Né? Que também é uma forma de espírito científico. Por quê? Porque muitas vezes o cientista ele usa de instrumento, ele não usa os próprios sentidos para ele poder experimentar algo. Mas o Tomé, em determinado momento, Jesus afirma isso para ele. Você está acreditando porque você viu, ou seja, porque você experimentou, porque você usou do método científico. Né? Um método científico bem primário, bem simples. Mas olha que interessante. Mas aí quando eu transformo o Tomé numa piada, né, o ver para crer, né, o descrente, o que não acreditava em nada, né, eu estou desacreditando todo mundo que questiona, porque todo mundo que questiona agora, eu vou falar, você tá igual o Tomé, você está acreditando, né, tô te falando aqui que você tem que depositar 1 milhão na minha conta, tô falando aqui que você tem que pagar dízimo, tô falando aqui que você tem que casar com o João, com a Maria e com o José, tô falando aqui que foi revelado aqui para mim que você tem que passar a sua casa aqui pro nome da igreja, né, que você tem que fazer campanha do quilo todo dia porque o Espírito falou. Né? Que você tem que fazer isso porque Deus está mandando, porque Jesus está mandando, porque Maria disse, porque o apóstolo falou. Né? Ah, mas por quê? Ah, você está igual o Tomé, hein? Jesus repreendeu o Tomé. Entendeu como é que é o conceito? Né? Mas o Tomé estava ali para isso. Então Jesus, e o Tomé pergunta de uma maneira extremamente humana. Tipo assim, nós não sabemos, como é que nós vamos? Né? Tipo assim, o Tomé também é um cara, né? Junto com o Filipe, que era o prático, o Filipe era o cara prático. Né? O Tomé queria entender. Né? Tomé queria, tipo assim, tá, nós vamos, mas como? E aí? Né? A gente vai preparar, você vem quando? Né? O Tomé é o cara, né? E aí ele fala aqui, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que interessante, né? Tem a tradução do João Ferreira de Almeida, que é a tradução que usa muito na igreja evangélica, que esse texto ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Né? Colocar um vem, para poder dizer que Jesus, né, é o próprio Deus. Tá? Mas a gente tem que analisar esse texto aqui de uma maneira mais expressiva. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, né, vamos prestar atenção no primeira frase de Jesus. Ele fala, eu sou. Né? Para a gente entender esse eu sou, o que isso aqui impactava para os discípulos de Jesus na época,
Nós temos que lembrar qual que era o nome do Deus dos judeus. Né? Vamos voltar no tempo, lá atrás. Vamos encontrar com Moisés lá diante da sarça ardente, lembra? Né? Moisés lá no deserto, né? Aquele barbudo lá no meio do rebanho dele lá, né? Tinha fugido do Egito, estava lá casado lá com a Zípora, né? E lá tinha nascido Gerson, que era o filho dele, ele estava lá. E ele vê uma sarça pegando fogo, uma figueira selvagem, né? E aí o que acontece? Ela pegava fogo e não consumia. É uma visão que ele estava tendo, né? E aí ele vê, né, um ser naquela visão e ele pergunta, quem és tu? Né? E fala assim, eu sou Deus. Dentro do conceito de Moisés. Ele fala assim, mas qual que é o teu nome? E aí ele fala assim, eu sou. Esse é meu nome. Mas quando eu perguntar em quem é você, o que eu falo? Diga, eu sou. Eu sou, quer dizer Yahvé, ou Jeová, ou Javé, né? Um monte de pronúncias diferentes para a mesma coisa. É como Jesus começa o texto aqui. Ele fala assim, eu sou o caminho. Eu sou, o que está querendo dizer? Primeiro, Jesus está se identificando como aquele ser lá que apareceu para Moisés lá no passado. E segundo, Jesus está falando eu sou, né? O que é eu sou? Olha, quando você fala eu sou, você está falando de quem? Da sua própria intimidade, da sua essência. Então ali Jesus, ele não está falando eu sou ele, o Cristo, o indivíduo, pessoa. Ele está falando eu sou como o quê? A intimidade. Você quer saber como é que você chega no caminho, Tomé? Eu sou o caminho. O caminho está dentro de você. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, pelo esse caminho. Como é que nós vamos encontrar com Deus? Através do caminho que Jesus ensinou, que é o caminho que está dentro de nós mesmos, é o caminho do eu sou. Entendeu? Então, o que acontece? Isso aqui, essa parte aqui do Evangelho, ela é fundamental para a gente entender a criação das religiões e o que Jesus estava querendo ensinar. Né? Porque o que aconteceu? Quando Jesus desencarnou, né, as pessoas que vieram muito depois queriam dar e criar uma religião a pretexto de Jesus. E para fazer isso eles tiveram que fundir a figura de Jesus com Deus, porque eles tinham que transformar Jesus numa divindade para ser adorada, coisa que não era o objetivo dele. Né? Então, para fazer isso, o que eles fizeram? Eles jogaram Jesus num nível inalcançável e a gente num nível, né, inferioríssimo. Né? Eles nos separaram do Cristo. Né? A religião, o que ela criou? Ela colocou Jesus como Deus, ou seja, agora Jesus ele não é mais alcançável. Então, tudo aquilo que Jesus falou lá, de eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? De vós sois deuses, tudo que eu faço vocês também podem, muito mais, né? Eu sou a figueira, vocês são as folhas, tudo aquilo que Jesus falou de conexão com a gente, quando ele falava assim, olha, eu sou você amanhã, porque era isso que ele dizia pra gente na entrelinha, eles cortaram aquilo tudo. Entendeu? Como é que é o ataque espiritual mais profundo que aconteceu na história da humanidade, o ataque das trevas, né? Foi transformar Jesus em Deus. Porque quando eles transformaram Jesus em Deus, né, todo aquele propósito de Jesus de nos despertar espiritualmente, nos iluminar para a gente poder acreditar que nós éramos capazes de chegar onde ele está, morreu. Porque agora não tem mais como. Jesus é Deus, Jesus é inalcançável. Então Jesus falou, mas eu nunca vou chegar a ser. Quando Jesus fala para ser perfeito, também eu vou ignorar, porque Jesus falou que Jesus não pode. Né? Mas era Jesus. Né? Já viu essa conversa? Você fala assim, nossa, mas isso, vamos fazer, Jesus. Não, mas ali é Jesus. Quando eu faço isso, eu estou desdenhando daquilo que Jesus viveu e morreu para ensinar, porque Jesus veio à Terra para poder nos mostrar que nós somos tal como Ele. Né? Porque Ele fala com a gente que tudo que Ele faz, nós podemos fazer muito mais. E aí, como é que fica essa questão quando Ele é Deus? Ou a gente vai se jogar para cima do nível de Deus, ou a gente vai se separar dele e falar que Ele se equivocou, que a gente entendeu errado. Tá dando para entender? Então, o que acontece? Essa ideia que Jesus traz aqui é uma ideia de quê? De responsabilidade pessoal, de que o caminho está dentro da gente, que Ele aqui na Terra, Ele só fez com que a gente pudesse despertar, Ele nos deu as dicas para chegar no caminho. E aí quando o Tomé se preocupa do como, ele fala assim, Tomé, o caminho está dentro de você. Olha para você que você vai encontrar, porque eu estou aqui te esperando. Muito semelhante à experiência do Buda, né, do Siddhartha Gautama. Né? Para quem não sabe a história do Buda, né, do Siddhartha Gautama, vou contar uma partezinha muito interessante. O Buda, né, antes dele ser o Buda, que quer dizer o iluminado, né, o Siddhartha Gautama ele entrou num processo de meditação, né, e ele tinha um grupo de discípulos. E ele atinge a iluminação e ele vai no Nirvana. Né? O Nirvana é a região espiritual superior.
E aí o que acontece? Quando ele retorna, né, no desdobramento que ele foi no Nirvana, ele volta naquilo que ele chama de Nirvana, que é outro nome, né? Lembra? Dos nomes mais variados, né? O que acontece? Os discípulos dele falam, mestre, o que é? Me conta, o que é isso, Nirvana? Como é que faz? Ele fala assim, ó, não tem como eu contar, mas eu posso ensinar vocês a chegarem lá. Né? Então, assim, o Buda ele não conseguiu explicar para os discípulos o que era o Nirvana, não dá um conceito, porque não é uma coisa material. Então, não tinha nada que ele podia usar como uma analogia, ó, isso parece com isso. Ele falou assim, ó, não tem como eu ensinar para vocês o que é o Nirvana, mas eu vou ensinar vocês a chegarem lá. Isso é o que o mestre faz. Entendeu? Então, 400 anos antes de Jesus, ele já estava dentro da onda do Cristo. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Falou assim, ó, o caminho está dentro de vocês. Como que vocês vão trilhar o caminho? Está dentro do livre-arbítrio, mas eu vou ensinar para vocês. Venham comigo aqui, né? Me sigam, que é a ideia do discípulo, do que segue, e vocês vão encontrar o caminho. Por isso, eles eram conhecidos na época como discípulos do caminho, seguidores do caminho, porque eles seguiam, porque eles estavam dispostos a fazer o bem durante o caminho. Né? Porque o caminho representava para os discípulos de Jesus o quê? Você está indo, você está se aprimorando espiritualmente, só que o seu aprimoramento espiritual é uma jornada. Então todos aqueles que passam pelo seu caminho de aprimoramento espiritual são importantes, e você vai parar para ajudar todos eles. Esse é um dos conceitos mais interessantes do Cristo. Você vai evoluir, você vai aprender, você vai se desenvolver, desde que você pare no caminho para ajudar os que estão parados no caminho. Então você vai parar um momento, vai ajudar um, vai parar um momento, vai consolar o outro, vai parar um momento, vai conviver, vai reencarnar, vai viver, mas sempre a caminho, sempre se movimentando espiritualmente. Você vai ter pequenas pausas ali para poder ser útil, para poder servir, né? Como a parábola lá do bom samaritano, que estava se deslocando de Jericó para Jerusalém, ou seja, ele estava buscando a espiritualidade. Olha como é que tem tudo a ver nos conceitos, né? E aí ele encontra um sofredor. Quando ele encontra o sofredor, o que ele faz? Ele detém a caminhada espiritual dele, vai lá, ajuda o sofredor e depois retorna à caminhada espiritual. Isso é ser um seguidor do caminho. É buscar a nossa evolução espiritual, trabalhando, sendo útil, estando dentro da matéria, vivendo dentro da matéria, ajudando, vivenciando, vivendo, colaborando para o bem geral. Isso é a proposta de ser um seguidor de Jesus. Essa que é a ideia de ser um seguidor do caminho. Né? Aí depois o Lucas, né, que é muito inteligente, né, falou assim, não, vamos mudar esse nome aí, porque essas palavras em hebraico do SUS aí ninguém entende. Né? Vamos dar um nome grego aí que todo mundo vai entender. O grego era o grego, na época de Jesus, era o inglês. Né? Então todo mundo aprendia, arranhava no grego, porque era a língua universal, o grego. E aí Lucas deu um nome grego para os discípulos de Jesus. Eles chamam cristãos. Né? Jesus era o Messias, né? Messias em hebraico era Meshiá, uma palavra estranha, difícil para um grego, para um romano, né? Para eles falarem. Né? Então ele falou assim, vou dar um nome. Então Cristo em grego é Messias, que quer dizer ungido. Então nós vamos ser cristãos. Todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender que nós estamos seguindo Jesus. Né? Era essa que era a ideia. Vamos continuar? Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Olha que interessante. Né? Jesus fala assim que quando a gente conhece a si mesmo, o me aqui é íntimo. Tá, gente? Se me conheceis, ou seja, conhecer a nossa intimidade, certamente conhecereis o meu Pai. Porque Deus fala conosco através da nossa consciência. Quanto mais eu desenvolvo minha consciência, mais eu percebo Deus. Deus está aqui sempre. Né? Mas a minha percepção de Deus ela é limitada ao meu nível de consciência, ao meu estado espiritual, ao meu momento espiritual. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço a verdade, ela mais me liberta das ilusões. Lembra do Buda lutando contra a ilusão, contra a Maya, a grande serpente, a ilusão do mundo? Olha que interessante, as analogias são muito semelhantes. Né? Então, o Buda ele vence as ilusões e ele encontra com o Nirvana, que é a integração divina, ele percebe Deus dentro dele. É a mesma coisa que, né? Apesar de ele estar um pouco atrás de Jesus, né? Uns bilhões de anos, né? Mas é um espírito iluminadíssimo. Né? Vamos lá. Como saber que o nosso dever como uma pessoa já acabou? Primeiro, nós temos dever com a nossa própria consciência. Né? Então, enquanto a nossa consciência nos diz que nós temos dever com algo, nós temos que seguir. Né? O que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro diz, não interfere no nosso nível de consciência. Nós temos que viver aquilo que está escrito
na nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, se a sua consciência te fala que você está em paz com aquela situação, já é o momento de seguir. Porque nós não devemos nada a ninguém. O que nós devemos ao nosso irmão é afeto, é amor. E amor é doação. Doação é algo que se dá de maneira gratuita. Não existe dever, né, que não seja baseado no amor. Os espíritos de luz têm dever com a gente? Tem. O Lucas tem um dever comigo, meu amigo espiritual, meu guia, né? Mas ele é meu escravo. Ele tem que ficar comigo mesmo que eu desdenhe daquilo que ele está me ensinando? Não. O dever dele é me amar, né? Que ele faz com alegria, mas ele não é obrigado a ficar comigo. Se em determinado momento ele precisar reencarnar, por exemplo, para poder solucionar a questão que é da evolução dele, ou se ele precisar, por exemplo, se afastar porque ele tem uma outra atividade, eu tenho que entender. A espiritualidade vai dar o jeito lá deles, lá. Espero que não vá, tá? Por favor. Né? Mas é possível sim, né? Porque nós estamos ligados e a ligação é sempre de amor. Então, se você fez o máximo que você pode dentro da sua consciência, nada te prende. E às vezes experiências de crescimento espiritual são experiências de expiação, no sentido que o que? A gente precisa perder para aprender a valorizar. Não sei se é o seu caso, né? Mas muitas vezes a gente só cresce quando a gente perde alguma coisa. Nós somos assim às vezes, não somos? Né? Então a gente entra nessas questões. Olha aqui, ó. Disse-lhe Filipe, aí o Filipe entra, o prático, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. O Filipe é o cara prático. O Filipe é o cara dos discípulos, que era assim, ó. Jesus falou assim, nós estamos indo para Jerusalém. O Filipe pegou o carro, ó, Pedro carrega isso, o João leva aquilo, o outro carrega, nós vamos sair 5 horas da manhã, nós vamos chegar no lugar tal, nós vamos dormir na casa do Lázaro. Chegando na casa do Lázaro, você arma a tenda, você lava a roupa, você limpa a água, você prepara o cavalo de Jesus, você faz papapá. Esse é o Filipe. Então o Filipe aqui, vocês vão ver que esses discípulos quase não aparecem. Né? Aqui eles têm um momento desse, eles estão querendo. Olha só que interessante, né? Jesus fala que ele vai buscar eles, então eles já estão tentando instrumentalizar a coisa, né? Eles estão falando assim, ó, como é que nós vamos fazer? Eu tomei a primeira, como é que é esse negócio? E o Filipe já, beleza, me mostra o Pai aí que eu vou entender, né? Interessante. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceste, Filipe. Jesus está falando aqui, estou convosco. Aqui, gente, presta atenção. Jesus não está falando ele, Jesus, indivíduo. Ele está falando que o Pai está com a gente há muito tempo e a gente não conhece. Porque o Pai está com a gente desde o momento da criação. A nossa consciência é a janela de vida que nos conecta com Deus. Então, desde há quanto tempo o Pai está conosco e nós não conhecemos? Vai ser Jesus que vai mostrar para a gente onde está o Pai? Jesus dá uma dica. Olha para dentro aí, ó, você vai ver o Pai. Né? Que é muito profundo. Aí o que o pessoal fez? Interpretou tudo na pessoa e figura exclusiva de Jesus. Aí transformou Jesus numa divindade igual aos deuses gregos romanos. Diminuiu Cristo, né? Muitas vezes valor após perder. Nós somos assim, né? Nós damos valor naquilo que nós perdemos, né? Respondendo aqui a companheira que está falando, né? Muitas vezes a gente dá valor após perder. É verdade. Mas é um processo de aprendizado também. É um aprendizado pela dor. A dor ensina. E a dor é uma boa estrutura. Às vezes a dor é uma estrutura melhor que o amor. O amor não é muito para ensinar, não. O amor é para ser vivido. Já a dor é professora. Né? Então, dor é o melhor professor. Melhor do que o amor, às vezes. Né? Porque nós escolhemos ela sempre, né? Mas a dor vai lá e te ensina mesmo. Né? E se você errar, ela vai lá e te ensina de novo. O Francisco de Assis falava isso. Né? A irmã dor de vez em quando vem morar com a gente. Você abre a porta, ela tá lá com as mãos e colhe a mão. Fala, eu vim passar um tempo aqui na sua casa. Fala, não precisa não, vou passar. Né? E ela vem, passa um tempo, até a gente aprender. Aí depois ela vai embora. Né? Mas ela fala, qualquer coisa eu volto, hein? Tô voltando. Né? Vamos continuar? Então o Filipe pergunta, né? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha o conceito. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus está falando da conexão que nós, que todo mundo tem com Deus. Desde pela primeira partícula subatômica, lá, o quark, lá, o neutrino, lá, até a inteligência mais arcangélica, mais iluminada do universo conhecido. O Pai está conectado com tudo que existe. Não entendam que conectado quer dizer que nós somos Deus.
Tá? Deus está ligado a nós, mas Deus não precisa da gente. Se Deus quiser desligar de todo mundo, nós estamos perdidos, mas que Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, Ele continua. Mas nós temos uma janela de contato, nós temos uma linha direta com Deus desde o primeiro momento da criação, que é a nossa consciência. Então, desenvolver o nosso contato com Deus, no fundo, é um desenvolvimento de quê? De consciência. Quanto mais aprimorado o meu nível de consciência, mais eu percebo, eu conecto, eu sinto Deus. Ou seja, Deus tem tudo. Um espírito como Jesus, um ser como Jesus, né, percebe Deus em tudo o tempo todo. Eu não entendi o que você escreveu, amigo. A dor é paganismo. Não entendi. Não entendi essa palavra. De ascensão espiritual se bem vivida. A dor é uma ferramenta, né? Ela não precisa, a gente não precisa buscar dor. Ninguém está buscando dor, não. Né? Mas nós temos que entender a dor como uma necessidade, um processo que acontece. Jesus sentiu dor. Né? Então Jesus sentiu dor, gente. Nossa história espiritual tem muita dor aí pela frente. Né? Que seja a mínima possível, mas que tem. Nós temos que estar preparados para isso de alguma forma. É um mecanismo. Sim, né? Mas o que acontece? O problema, a questão da dor é quando ela vira sofrimento. Né? Lembra, sofrimento é toda vez que eu antecipo ou que eu mantenho uma situação de dor. Ou seja, quando eu estou antecipando uma dor. Eu vou morrer. Meu Deus. Né? Jesus, né? Vou morrer, está sofrendo. Né? A morte foi só naquele momento, naquele dia. Não durou nem 24 horas o processo de morte de Jesus. Né? Quando eu mantenho a dor, eu morri lá, vocês me traíram lá, seu ladrão, você me traiu, você me enganou, foi lá 10 anos atrás. Isso é sofrer. Sofrimento é escolha, é opcional. Ninguém precisa sofrer, não. Eu sofro porque eu quero, porque eu me apego à dor. Né? Ou a dor que vai vir, ou a dor que já passou. Né? O sofrimento é sempre escolha. Né? Vamos continuar? Deixa eu só ver a hora aqui, porque eu acho que o nosso tempo está... Né? Nós estamos aqui por um triz aqui do tempo, só para a gente terminar. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que as faz as obras. Olha que interessante. Então Jesus está falando que o que ele ensina é reflexo do Pai dentro dele. Ou seja, como Jesus percebe Deus, imagina como é que Jesus percebe Deus. Assim ele nos ensina. Para que nós também passemos e possamos perceber Deus. Então Jesus, ele não nos ensina a ser servos. Ele nos ensina a ser irmãos dele. Jesus faz por nós o que as religiões quiserem impedir. E quando eu falo isso, não é com um sentimento negativo, não, porque é da natureza humana mesmo, a gente é ignorante. Né? Jesus, o que ele fez por nós? Ele falou assim, eu vou ensinar vocês a serem como eu sou. E esse é o maior presente de Jesus para nós. Né? E um presente que a gente não quer aceitar, porque nós temos introjetado culpa. E a culpa é o fator que trava o nosso processo evolutivo. Culpa não é condição de ascensão espiritual. A culpa é condição de espírito inferior. Porque a culpa é a característica do umbral, das zonas inferiores. Quer ver o exemplo? Todo espírito no umbral ou se sente culpado ou culpa alguém. Vai numa reunião de desobsessão, numa reunião mediúnica, onde se atende espíritos sofredores, a culpa está sempre presente. Ou ele se culpa, ou ele culpa alguém. Aí ele se torna um obsessor, um perseguidor. Eu estou no inferno, né? Porque muitos acreditam, né? Eu estou aqui no umbral, porque eu fui muito mal, porque eu fui criminoso, bandido, eu mereço tudo de pior do mundo. Se culpa. Eu estou aqui porque o fulano de tal me traiu, me roubou, tomou minha mulher, tomou minha casa, fez isso, fez aquilo, a culpa é dele. Ou seja, a culpa é mecanismo de ficar no astral inferior, nos planos inferiores, nos umbrais. Né? A culpa fazia o cara ir pro Hades, a culpa fazia o cara ir pro Amente, a culpa fazia o cara ir pro Hell dos vikings, a culpa fazia o cara ir lá para viver com os lêmures lá dos romanos, né? Ir lá para as regiões lá das lamentações eternas. Culpa. Eu me culpo ou eu culpo alguém? Então quando eu tenho responsabilidade, acabou a culpa. Aí eu não culpo os outros, mas eu também não me culpo, porque eu entendo. Eu sou responsável. Eu sei. Falhei por isso. Errei por isso. Por que eu traí e roubei? Porque eu era ignorante, eu não sabia, eu era arrogante, eu era vaidoso. Agora eu não sou mais. Resolvi o problema, aprendi. Que bom. Né? Isso é um espírito de luz quando ele lida com seus erros.
O espírito inferior, ou ele culpa a si mesmo, ah, meu Deus, né? Eu sou o pior do mundo, isso não resolve nada. Ou então ele culpa os outros, ah, a culpa é dele, né? Porque ele me roubou, porque ele me traiu, porque ele me vendeu, porque ele me isso, porque ele aquilo, porque isso, né? Quem culpa os outros está na vibração do espírito inferior. Quem culpa a si mesmo também. Interessante, né? Crede em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede pelo menos por causa das minhas obras. Olha que interessante como Jesus termina aqui. Jesus fala assim, acreditem que o Pai está dentro de vocês, está dentro de mim. Acreditem pelo menos porque vocês estão vendo, fazendo um monte de coisa aqui que vocês não entendem. Né? A culpa é a consciência mal intencionada? Não, a consciência nunca é mal intencionada. A culpa é um desvio, né, de entendimento e uma fuga da responsabilidade. Né? Todo culpado está fugindo de si mesmo. Né? É o drama do Caim. Né? O Caim, né? O estereótipo do Caim. O Caim na Bíblia representa a inveja. Né? O Abel é a vaidade, o Caim é a inveja. A inveja mata a vaidade. Né? E aí o invejoso ele se sente culpado. Né? Então assim, ele não se sacia. Então o Caim ele vira vagabundo pela terra, ele foge. Né? Aquilo é uma analogia, tá, gente? Né? O Caim, nunca existiu um Caim, nem um Abel, nem um Adão, nem uma Eva, isso é simbólico. Né? Mas o que acontece? O Caim, ele entra na culpa, porque ele nunca assume diante de Deus o que ele fez. Né? Quando Deus pergunta para ele, a consciência dele fala, onde está o seu irmão? É a consciência dele falando com ele, né? Deus desceu da terra e andou no meio das pessoas. Né? Ele fala, cadê o seu irmão? Ele fala assim, eu não sei. Ele mesmo está fingindo para ele. Ele sabia, ele matou o irmão dele. Então ele estava em fuga, porque ele estava culpado. Se ele fosse responsável, ele falasse, eu errei, eu matei meu irmão. Como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para ressarcir essa dívida? Né? Aí ele teria responsabilidade. Ele não seria um fugitivo pela terra. Então todo culpado é um fugitivo, porque é um fugitivo de si mesmo. É um fugitivo da própria consciência. Mas a consciência é sempre uma ferramenta divina. A consciência foi lá no Caim para poder chamar ele a mudança. Né? O que você fez? Tipo assim, ó, você sabe que não devia ter feito isso. Né? Enfrentar a consciência é difícil. Né? Mesmo a consciência sendo amorosa. Né? Porque a consciência ela traz a verdade. Né? Por isso que o André Luiz falava no livro Nosso Lar, né? Que o maior desafio dele ao estar no nosso lar, e a maior realidade, foi estar face a face com a própria consciência. Né? E com isso nós terminamos o estudo de hoje. Né? Porque o nosso tempo já está acabando, e eu estou com medo aqui do Instagram fechar o estudo e eu não conseguir salvar. Tá? Mas meus amigos, queria agradecer a todos. Né? Lembrando que no domingo nós vamos estar no capítulo 11, né, do Apocalipse. Nós estamos estudando o Apocalipse, né? Nós perdemos 2 lives lá que nos salvou, né? Mas nós vamos refazer elas de novo quando a gente terminar, que é do capítulo 9 e capítulo 10, tá? E queria agradecer a todos aí que tiveram essa boa vontade, essa paciência de acompanhar o estudo, né? Lembrar a todos que nós estamos colocando aí umas mensagenzinhas aí dos amigos espirituais, sempre que a gente pode, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana aí, né, do Amigos do Caminho. A gente esteve meio doente esses dias aí, mas já estamos recuperando. Né? Vamos pedir a Jesus para nos abençoar e para que cada um de nós possa ser instrumento do bem. Né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo principalmente por aqueles que nós amamos e também por aqueles que precisamos aprender a amar. Senhor, abençoa cada um de nós e permite que dentro das nossas condições possamos ser instrumentos da Tua luz, possamos ser extensões das Tuas mãos no trabalho do bem, no consolo, na mudança e no afeto. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelas provas da vida e permite que possamos sentir a presença do Pai em nós, conforme nos ensinou. Pai amado, Criador do Universo, desperta em nosso íntimo o desejo do bem, leva, guia, direciona as nossas vidas, para que possamos a cada vez te perceber mais de acordo com as lições de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, agradeço a todos aí, muito, né? Boa noite para todos nós. Vamos ver se a gente consegue salvar aqui a live. Queria mais uma vez agradecer, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz, viu? Boa noite a todos.